Olá pessoal, aqui é o Denilson do Inglês Instrumental e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a técnica scanning. Nos outros dois vídeos anteriores dessa série, nós falamos sobre a previsão inicial, né, ou o prediction. Depois falamos do segundo passo que você deve utilizar na sua prova de proficiência ou leitura acadêmica, que é o skimming, né, uma leitura rápida do texto. E agora vamos ao scanning, que é uma das principais ferramentas para você localizar a informação e responder às questões na sua prova de proficiência. Então vamos lá, eu vou seguir a mesma metodologia das aulas anteriores, eu vou fazer primeiro uma leitura do texto e explicando aqui passo a passo. Então vamos lá. Scanning. Scanning is a reading technique used to quickly locate specific information within a text. Rather than reading every word or sentence, the reader scans through the material to find keywords, phrases, or numbers that are relevant to their purpose. Então vamos lá. Aqui o scanning is a reading technique, né? Então o scanning é uma técnica de leitura used to quickly locate. Então quickly aqui de quick é rápido, rapidamente, né? Rapidamente localizar. Specific information. Então, olha, informação específica. Within. Então, o significado de within aqui é dentro de, within a text. Então, rather than reading every word in a sentence. Rather than aqui é o invés de, tá? Então, ao invés de ler palavra por palavra numa frase, né? Eu sempre comento isso, né? Normalmente com insegurança, você vai fazer o teste, vai fazer uma leitura para um texto acadêmico, você tende a ler palavra por palavra. Então, aqui você vai correr os olhos, né, em busca de uma palavra específica, sem a leitura ali pontualzinha, palavra por palavra. Seguindo aqui, the reader scans through, então ele escaneia através do material, né? O through é através, por meio de, to find keywords. Então, ali, para encontrar palavra-chave, frases ou números, né? That are relevant, que são relevantes, to their purpose, no seu caso, o seu propósito, né? É encontrar a resposta da pergunta. Então, você vai em busca de keywords, nós vamos falar bem desses keywords no final. Aqui eu vou trazer um exemplo, né? Como você procura a palavra-chave no texto, né? Ou até mesmo frases, né? Enfim, números ou outra informação. Mas o importante, né, é que você não localiza, né, é, digamos, um ponto de uma resposta fazendo a leitura em detalhe do texto, uma leitura profunda do texto, né? Você localiza a informação, você localiza a resposta para uma pergunta de uma prova, seja ela objetiva ou discursiva, você localiza através do scanning. Então vamos lá, olha, aqui ah, agora, nesse slide, vamos lá. In academic reading, scanning can be particularly useful for tasks such as. Então, vamos lá. Na leitura acadêmica, o scanning pode ser particularmente útil para tarefas tais como. Vamos lá. One, locating specific information. When you need to find particular facts, dates, names, or statistics within a text or academic article. Scanning allows you to quickly identify the relevant sections without reading the entire piece. Então, olha, locating specific information, né, para localizar a informação específica, aqui está mais em geral, tá? Quando você está, por exemplo, fazendo uma leitura e precisa localizar a informação dentro de um texto para utilizar aquela informação na sua dissertação ou tese. Então, aqui, olha, quando você precisa, when you need to find particular facts, fatos em particular, datas, nomes ou estatísticas, por exemplo, within a text or academic article. Então, dentro de um texto ou artigo acadêmico. Scanning allows, então a law aqui é permitir, o scanning permite que você rapidamente identifique as seções relevantes sem ler, without reading the entire piece, sem ler tudo. Então é fundamental. Depois de ter feito seu prediction, depois de ter feito seu skimming, você vai fazer o scanning, correndo os olhos no texto em busca daquela palavra-chave
para encontrar a seção ou parágrafo que traz a informação que você precisa. Né? Pode ser o que vai ser uma citação para a sua dissertação ou tese, ou que vai ser a passagem da resposta do seu exame. Observe aqui, reviewing content. Aqui ainda dentro do estudo em geral, do acadêmico em geral. Scanning can help you review previously studied material or refresh your memory on certain topics by quickly identifying key points or concepts. Então aqui, ó, revisando o conteúdo. O scanning pode ajudar você a revisar a previously studied material, tá vendo? Material estudado previamente. Ou refrescar sua memória sobre certos tópicos, né? Através da identificação rápida de pontos essenciais ali, né? O key points ou conceitos. Então, ali a aplicação dele no seu estudo. Agora vamos ver aqui, preparing for exams. When preparing for exams, especially multiple choice or short answer tests, scanning can help you efficiently locate answers to specific questions within text. Então, olha, when preparing for exams, quando preparando para exames, especialmente, né? Aqui testes, né, de respostas curtas ou multiple choice, que é normalmente o que acontece com provas de proficiência, né? Enfim, ou provas discursivas, né? Normalmente as respostas nem são tão longas, né? Mesmo elas sendo discursivas, tá? Então vamos lá. Então, scanning can help you efficiently locate. Então, o scanning pode ajudar você a localizar eficientemente as respostas para questões específicas dentro de textos. Então, nosso ponto aqui principal, né, o foco aí para a prova de proficiência, esse ponto 3 ali. Obviamente, eu coloquei 1 e 2, que tem mais a ver com o estudo geral da ferramenta, né? Mas ali o 3 é o cerne, né, da questão de uma prova de proficiência. Agora, vamos aqui, ó. To apply the scanning technique effectively in academic reading and exams. Então, vamos lá, né? Para aplicar a técnica do scanning efetivamente na leitura acadêmica e exames. Então, como fazê-lo, né? One, identify your purpose. Então, a primeira coisa é identificar seu propósito, né? Se você está buscando uma citação, né, em um texto, em um livro, para utilizar na sua dissertação ou tese, é um propósito. Se você está buscando a resposta para uma pergunta da prova, outro propósito. Então, determine what specific information you are looking for or what concept you need to understand better. Então, determine qual informação específica você está procurando, né? Ou qual conceito você precisa entender melhor, tá? Então, ali, esse aqui principalmente é por causa da prova, né? Vamos lá. 2. Focus on keywords. Instead of reading every word, focus on keywords, headings or phrases that are likely to contain the information you need. Então, olha, sempre aí foco em palavra-chave, né? Instead é um termo que significa ao invés de, tá? Então, você vai seguir ali. Ao invés de ler cada palavra, olha o quanto isso é importante. Todo momento nós temos essa coisa chamando atenção, né? Então, em vez de ler cada palavra, foque em palavra-chave, né? Aqui headings são títulos, né? Tem subheadings também, que são subtítulos, ou frases that are likely, né? Que likely é provável, né? Que são prováveis de conter, que têm a probabilidade de conter a informação que você precisa, the information you need, tá? Ok, use visual cues, né? Que são como se fossem pistas, né? Pistas visuais, dicas ali. Skim through the text visually, looking for bolded or italicized words, headings, subheadings or bullet points that may indicate important information. Então aqui está o mesmo verbo skim, né, que é de correr os olhos rapidamente, né?
Mas vamos lá, podemos utilizar aqui, manter o mesmo, para não confundir com o outro, né? Opa, desculpa, scan aqui, tá? Scan through the text visually, looking for bold or italicized words. Então, você vai fazer o scanning. Né? Eles são muito parecidos, né? Skimming e scanning, o que muda o propósito, né? Skimming é para você obter ideia geral e scanning para localizar a informação específica, tá? Então, scan through the text visually, visualmente, looking for bolded, né? Aqui em negrito ou em itálico, né? Palavras, né? Em negrito ou itálico, títulos, subtítulos ou tópicos, bullet points, né? Quando tem os pontinhos, somente os pontinhos assim, that may indicate important information, né? Que pode indicar informação importante, tá? Eu deixei aqui ainda o skim, porque ainda é muito geral, tá vendo? É buscando seções. Quando você vai bem ali para a palavra-chave, aí você cai no scanning novamente, tá? Aqui já está com o scan, tá vendo? Move quickly. Scan through the text rapidly, using your eyes to move horizontally across the page screen. Avoid getting bogged down in details that are not relevant to your purpose. Então aqui, olha, escaneia, né? Você vai correr os olhos ali buscando as palavras rapidamente, usando os seus olhos para mover horizontalmente. Você vai na frase, né? Imagine aqui que, né, esse é o seu scanning, somente para representar o movimento. Você vai rapidamente aqui da esquerda para a direita, buscando palavras, tá? Enfim, e aqui ó, você não vai travar em detalhes, tá? Você não vai ficar ali preso, parado, tentando entender detalhes. Você vai passar diretamente. Então, assim, detalhes que não são relevantes para o seu propósito. Esse aqui é um ponto importante, porque quando as pessoas vão fazer uma prova de proficiência e não tiveram o treinamento adequado, ela tende a se precaver, né? E como é essa precaução? É tentar olhar detalhe por detalhe, né? Tentar olhar palavra por palavra, tentar consultar todas as palavras no dicionário, né? A pessoa entra naquele modo, né? Estou fazendo uma prova, vale a minha aprovação no mestrado, minha aprovação no doutorado, ou a minha permanência no programa, né? Porque muitos já é, foram aprovados no programa, mas ainda precisam ser aprovados no idioma posteriormente, né? Então, vale a permanência no programa. Então, a pessoa tende a fazer aquilo ali, detalhe por detalhe, com toda a seriedade possível. Só que isso toma o seu tempo da prova. É a grande queixa dos candidatos que vão fazer a prova. Fazer a prova ali, detalhe por detalhe, não é produtivo. Vai embora o tempo de responder as questões. Tá? Então, você vai consultar o dicionário, se for permitido, obviamente, sim, mas somente em passagens previamente determinadas pelo seu scanning. Tá? Ok, vamos lá aqui os 5. Take notes of relevant passages. Once you locate the relevant information, make a note of it or mark it for later reference, especially if you are using scanning to study for an exam. Então vamos lá. Tome notas de passagens relevantes. Quando você localiza a informação relevante pelo scanning, né? Você correu os olhos lá, localizou. Make a note of it. Olha, então você vai tomar uma nota. Aqui depende da prova, né, pessoal? Se você pode usar numa prova marcador amarelo, você vai grifando ali, né? Or mark it later for reference, né? Ou então, se você só pode usar caneta azul ou preta, você precisa criar algum tipo de legenda ali, que é importante você determinar durante seu treinamento ainda, não no dia da prova. Você vai fazer o quê? Pôr um asterisco no canto aqui, né? Você vai, deixa eu fazer de outra cor, você vai sublinhar a palavra, tá? Colocar um asterisco acima dela, né? Circular. São várias formas que você tem para marcar a informação que você localizou, tá? E você pode utilizar o método que você tradicionalmente utiliza nos seus estudos. Mas o importante é você ter uma forma eficiente de marcar, né, o que é importante. Então, você pode, por exemplo, circular uma palavra e colocar aqui, ó, questão A, né? A resposta está aqui, e criar um mapeamento do texto, certo? Principalmente aqueles textos que
No item A, está aqui em cima no texto, o B está lá embaixo, C volta lá em cima no texto. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui assim para vocês. Tá? Então, aqui, olha, especially if you are using scanning to study for an exam. Então, especialmente se você está usando scanning para estudar para um exame, né, ou para executar o exame, tá? Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui, agora que nós já vimos, né, o que é a definição de scanning e o que é a, enfim, como você aplica, nós vamos fazer aqui uma uma simulação, né, um exemplo do teste T-AP, tá? Então, esse aqui é um teste importantíssimo. Muitas universidades aceitam, né, o TEAP como prova de proficiência. Inclusive, eu recomendo que você pesquise se o seu programa aceite o TEAP. Você, é um exame que você faz online, você pode fazer, né, em diferentes datas do ano, e aí você pode não precisar aguardar a prova de proficiência do programa, por exemplo, tá? Então, esse aqui é olha, o texto um, questão um. Eu vou utilizar aqui somente como exemplo do que é o scanning. Observe o seguinte, cada cor aqui foi feito por etapa, tá? Então, qual é o procedimento básico aqui, né, quando você recebe uma prova como essa? Até mesmo recapitulando os que nós já falamos nos vídeos anteriores. Você vai observar a imagem, você vai ler a primeira frase ou o título, se houver. Você vem aqui, ó, most teachers would agree that it's important that students remember much of what they read. Então, olha, você está falando de professores, lembrar o que os alunos leem. Então, é um texto sobre isso, sobre, né? Aí tem toda uma questão ali do cérebro, né? Algumas imagens. A próxima questão do teste tem até uma foto da água, né? Sobre água. Então, isso já ajuda você a formular especulações iniciais, né? Que é o prediction. E aí, lembrando, quais são as duas perguntas importantes? O que eu sei sobre o assunto, né? E o que eu espero que o texto vá trazer. Então, feito o seu prediction, aí sim você vai para o skimming, tá? Skimming nós testamos no, no vídeo anterior, então volta na aula anterior, você vai correr os olhos aqui, ó, vai ler do início ao fim com foco na ideia geral, tá? Feito o seu skimming, você já tem a ideia geral, você vai comparar com o scanning que você fez, né? E eu sempre digo que quando você faz o prediction, né? Desculpa, eu falei scanning. Quando você faz o prediction, se você erra ou você acerta, os dois são válidos, porque ele vai ajudar naquele diálogo ali interno sobre, enfim, se você acertou ou não, né? Se você acertou na previsão, ótimo, legal, isso aqui eu pensei nisso. Se você errou, olha, eu não pensei nisso aqui durante a minha previsão. De qualquer forma, ele ajuda a chamar a atenção para o tema. Então não tem essa questão de erro ou acerto quando você faz o prediction, tá? Agora vamos lá, o que eu quero mostrar é o seguinte. Quando eu vou responder uma questão, ela pode ser objetiva ou discursiva. Eu trouxe aqui uma objetiva porque tem mais marcações, né? Eu preciso definir isso aqui, palavra-chave. E normalmente eu vou aqui em busca de substantivos, tá? Eu vou colocar aqui em inglês nouns ou noun phrases. O que é noun phrases? Nouns são substantivos e noun phrase em português é o grupo nominal, que é isso aqui, ó. Study technique, duas palavras, né? Técnica de estudo. Ou aqui, good universities, adjetivo substantivo, mas ele é um grupo. Poderia ser bad universities, né? Mas eu quero ali good university e aqui eu quero técnicas de estudo. Tá? Então isso é um grupo nominal, que é um substantivo, normalmente o núcleo está aqui, é a última do grupo, e ele vem acompanhado de um outro qualificador. Pode ser aqui o study ou good, por exemplo. Aqui, ó, scientific validity, a validade científica, esse outro grupo nominal, tá?
isso é melhor do que selecionar verbos, tá? Verbos ou outros adjetivos sozinhos, outros termos, eles conseguem ficar mais diferentes aqui quando elaboram os itens das provas. Então é mais seguro que você busque os substantivos ou grupos nominais, tá? Nouns ou noun phrases. Então, olha só, depois que eu marquei aqui Study Technique, Tablet ou Notes, eu vou para o texto fazer a busca desses termos. E aí, pode ser que você encontre o termo em si, o próprio, por exemplo, vai ter lá a palavra Study Technique, Tablet ou Note, tá? Pode ser que tenha isso, ou você encontre termos correlatos, termos parecidos. Observe o seguinte: quando eu fiz o scanning no texto, eu corri os olhos aqui, deixa eu pegar aqui o meu. Eu corri os olhos dessa forma e marquei aqui. Primeiramente, não encontrei techniques, mas encontrei students, acho que não tem muito a ver, vou seguindo, tá? Aí vou seguindo aqui, vou seguindo. Opa, highlighting pertinent passages. Não é a palavra study technique, mas essa é uma técnica de estudo. Então, para mim, ela é um termo correlato. Então, vou grifar aqui de amarelo, tá? Seguindo aqui com o meu scanning. Olha, seguindo aqui. Aí eu marquei textbooks, yellow blocks of text, porque são palavras que estão relacionadas a uma técnica. Então, segui aqui. Olha, highlighting, que é o destacar, né? Igual tá ali de amarelo, tá? Então, está relacionado a uma técnica de estudo, né? E aí, seguindo aqui, technique. Agora sim, o termo em si. Então, como eu disse, pode ser o termo em si, um sinônimo, um antônimo, um termo correlato. Então, aqui eu encontrei o termo próprio aqui, olha, o technique, que estava aqui. Consegui encontrá-lo aqui, tá? Então, isso é fundamental. Pronto. Aí aqui, depois que eu marquei essa passagem amarelinho, eu vou analisar essa área para avaliar o primeiro item, tá? Aí entra o Reading for Detail, que é o que nós vamos ver no próximo vídeo, tá? Agora vamos lá. Quando eu entrei aqui no segundo item, eu marquei Research in Good University depends on books published annually. Se eu fizer scanning aqui em tudo, e eu recomendo que você sempre faça desde o início, porque você não sabe exatamente onde a informação está. Tem exames que você já vai para ele sabendo. Não, lá está exatamente na ordem. E aí você poderia ter certeza que você pode começar seu scanning daqui, por exemplo, tá? Agora, se você não tem certeza, faça o scanning sempre do início ao fim, certo? Então, olha só, se eu correr os olhos nisso tudo, aqui embaixo é que eu encontrei, olha, Scientific Research, aqui eu encontrei an institution, não encontrei universe, mas encontrei institution, aqui eu encontrei research, seguindo aqui, olha, research articles, e aqui, ó, summaries of research. Aqui tem thousands of research articles published annually. Então, tá vendo? Essa busca que me levou a encontrar a resposta da 2, se ela está certa ou errada, tá? Ela foi feita através do scanning. Eu não leio em detalhe, somente marco a palavra-chave. Depois eu vou analisar essa área aqui em detalhe, tá? Aí observe que você vai analisando de forma setorizada. Aqui agora, para essa aqui que é a resposta correta, tá? Depois, no próximo vídeo, eu vou voltar aqui no mesmo texto e vou explicar a resposta de cada um, tá? Porque aí nós vamos estar no Reading for Detail. Então, aqui, ó, some study techniques do not work, but many teachers still promote their use. Então, olha, eu selecionei study techniques, selecionei teachers e aqui use. Fazendo scanning, olha, você tem aqui teachers, aí você vai seguindo, né, linha por linha. Aqui eu encontrei technique de novo, ele pediu technique ali, students de novo, teachers e techniques. Então, marquei. É, Pode ser que aqui tenha alguma coisa, mas pela concentração de palavra-chave, provavelmente a minha resposta estará aqui. E é ali que eu vou analisar em detalhe, tá? Enfim, seguindo agora aqui, olha, ah, o, o quarto aqui, né? Eu marquei de laranja. Vamos lá.
eu marquei connections between letters, e aqui letters and sounds, do not have scientific validity. Então, aqui, eu seguindo, fazendo scanning, correndo os olhos, seguindo aqui, fazendo scanning, linha por linha, tá? Estou fazendo assim somente para acelerar, tá? Eu encontrei aqui scientists, encontrei connections, encontrei letters and sounds. Olha só, que bacana. Nesse item você encontrou ali literalmente as mesmas palavras, né? Você tem connections, tem letters e tem sounds. Você não tem scientific validity, mas tem scientists, né? Então, vou analisar esta área aqui em detalhe em seguida para ver se aquele item está correto, tá? Por fim, agora de vermelho, eu marquei students, time, studies, jobs, future. Aqui tem um ponto interessante que é o seguinte: eu encontrei aqui students, né? Students, tem studies, students, themselves aqui se refere a students, studies, students. É nessa área, tá? E eu não encontro nada sobre devote more time ou que eles terão melhores empregos no futuro. Então, não encontrar uma resposta aqui, ou não encontrar palavras, é um indicador também, né? Como eu não encontrei nada disso, eu sei, não, o texto não fala nada disso. Então, essa resposta pode estar errada. Aí você analisa esta área aqui em detalhe para avaliar, tá? Então, somente recapitulando aqui agora para fecharmos essa aula. Nós vamos pegar um texto e fazer nosso prediction. Em seguida, vamos fazer o skimming do texto do início ao fim. Terceiro ponto, você vai para a questão e vai aqui item por item. Você vai marcar palavra-chave aqui, 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 né? Procurar as palavras, né? Ou seja, a própria palavra, um sinônimo, um termo correlato. Localizou a palavra? Aí você analisa ali para ver se essa está certa ou está errada. Tá? Aí você vai em seguinte, aqui, o segundo, marcou, escolheu as palavras-chave no item, faz a busca, localizou aqui, analisa em detalhe. Tá? Aí é o reading for detail. E aí com isso você consegue conferir todos os itens, quais estão de fato errados e quais estão de fato corretos. Tá? Aí, pessoal, isso vai ser realmente, né, essa parte do analisar em detalhe, depois que você localizou ali, né, o tópico da nossa próxima aula. Mas a grande questão é você sair aqui dessa videoaula entendendo que você localiza a resposta através de scanning, tá? E não fazendo uma leitura profunda do texto. Leitura profunda somente ali depois que você selecionou as passagens, ok? Bom, muito bem, espero que você tenha gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever no canal para que você possa acompanhar o conteúdo, tá? E, enfim, assim como o próximo vídeo, que é fundamental para encerrar esse processo aqui, ok? Então, vejo você na próxima aula. Um abraço e bons estudos.